Buenas, como estão os nobres jogadores? Hoje eu vou falar sobre uma série de filmes que é muito querida por muita gente e de certa forma eu estou fazendo vídeo a pedidos. Tá? Recentemente eu fui num evento, tinha muito cosplay lá, eu não estava de cosplay, evidentemente, eu estava com meus trajes usuais, né? E eu ouvi mais de uma vez as pessoas se referindo a mim como Jumanji. Tá? Então, vamos falar hoje sobre a série Jumanji, né, que tem 3 filmes. Tem esse aqui, de 1995, com o nosso querido Robin Williams, saudoso. A gente tem depois um de 2017, com The Rock. E a gente tem uma outra continuação daí do filme do The Rock, que se chama Bem-vindo à Selva, né, Jumanji Bem-vindo à Selva, né, subtítulo. E em 2019 lançaram o terceiro, que é o Jumanji Próxima Fase, que aí é uma continuação direta do filme do The Rock. Tá? Então, Jumanji, tá? Eu não sabia, tá? Veio de um livro, tá? De um livro de 1981 do sujeito Chris Van Allsburg. Tá? Fala sobre um tabuleiro encantado, né? As crianças, ao jogarem, elas libertam animais, coisas da selva. Tá? As ilustrações do livro são lindas. Tá? Tem na Amazon, acredito que em português. Eu vi 2 por um preço altíssimo e 1 por um preço muito razoável. Tá? Então eu coloquei na minha lista. Natal tá aí, né, pessoal? Agradeço, quem sabe. Né? Em 1995, o diretor desse filme foi o Joe Johnston, que vocês vão conhecer por Querida Encolher as Crianças, The Rocketeer, que é um filme quase esquecido, mas muito legal. Vamos trazer para o canal, porque eu adoro esse filme. Tô louco para rever. E depois, mais recentemente, ele dirigiu o Capitão América. O primeiro filme do Capitão América, que também tem essa cara de uma aventura meio juvenil. Então, ele vai um pouco nessa linha, assim. Não é um nome tão conhecido, mas ele tem uns filmes bem legais, assim. Aí, ator principal, Robin Williams. O filme é o Robin Williams. Tá? Cara, um dos maiores atores de todos os tempos, na minha opinião. Tá? Fazia tanto drama quanto comédia. Tá? Sempre de uma forma maravilhosa. Tá? É o rei do improviso. Tanto que o diretor tinha receio de contratar ele porque achou que o Robin Williams iria ficar improvisando demais. Mas aí o ator ele se deu conta assim, ó, que o roteiro pedia uma coisa mais fiel ao que estava escrito, que não tinha muito a ver ele ficar fazendo muita piada. Então a gente tem um Robin Williams mais na dele, mas que funciona igual. Aparece a Kristen Dunst, antes de ser namorada do Homem-Aranha, tá, bem novinha. Tem o irmão dela, é feito pelo Bradley Pierce, que ficou meio assim como um ator mirim, não deslanchou muito depois disso, né? A Bonnie Hunt, que se notabilizou mais por comédias românticas, tá? E a história é mais ou menos a seguinte. Em 1969, tá, o Alan Parrish, que é um menininho, tem 12 anos de idade, vamos guardar esse nome, o pai dele é dono de uma fábrica de sapatos, que meio que move a economia da cidade. Só que o pai dele é um cara muito austero, muito severo. Ele tem um desentendimento com o pai, e nesse meio tempo ele acha um jogo que tinha sido enterrado anos antes. E ele vai jogar com a amiguinha dele. Né? Esse jogo, assim, ele é muito estranho. O jogo Jumanji não existia. Tá? Ele foi criado, assim, o visual, pro filme. No meio do tabuleiro, assim, tem um olho verde, assim, que fica falando umas mensagens, escrevendo umas mensagens. E uma delas diz que antes que alguém tire, se alguém não tirar 5 ou 8 nos dados, tu vai ficar esperando na selva até isso acontecer. Cara, o guri é sugado para dentro do jogo. Por o desespero da amiguinha dele, que vaza. Não fica lá para terminar o jogo, porque tem tem uma regra do Jumanji, que tu tem que ir até o fim. E aí tudo fica bem. Enquanto tu não for até o fim do filme não do jogo, e do filme de certa forma,
vai seguir acontecendo coisas. Até que dois irmãos encontram o jogo na casa onde o Alan morava e estão jogando, e de repente o Alan reaparece 26 anos depois. Todo barbudo, assim, um silvícola, apavorado, né, porque ele não sabia o que estava acontecendo, sai correndo para encontrar a família dele, descobre que o pai dele tinha morrido de desgosto quando ele sumiu, a fábrica tinha fechado, a cidade estava em decadência, e aí começa a acontecer desventuras relacionadas ao jogo, que começa a trazer coisas do universo da selva para a cidade. Tá? A gente tem, por exemplo, um estouro da manada, que é uma cena bem legal, assim, com rinocerontes, elefantes e tal. Ele vai atrás da amiga dele, porque ele sabe que tem que terminar o jogo. Tá? Que agora cresceu, né? É a Bonnie Hunt. Né? O vilão. Temos que falar sobre o vilão. Porque era a esse cara que todo mundo se referia. Tá? Que é o Van Pelt. Eu não faço ideia por que eles viram qualquer semelhança de seu amigo em Sam. Tá? Até porque o cara é um caçador. Eu sou completamente contra a caça. Eu sou um explorador. Eu tenho que começar a sair com os mapas debaixo do braço. para enfatizar mais esse lado. Tá? Esse filme... Claro, aí acontece um monte de coisa. Não vou contar o final, mas tudo acaba bem, evidentemente, né? Porque é um filme juvenil. Tem uma sequência espiritual, digamos, de Jumanji, que é Zathura. Só que aí Zathura se passa no espaço. Aí não é minha praia. Os efeitos especiais, temos que falar sobre eles, porque mesmo na época que eu assisti, acho que assisti no cinema até, eu achei bem fraco. Achei... Até porque é o seguinte, gente, a gente tinha visto o Jurassic Park antes, que eu acho que sobrevive até hoje com efeitos impressionantes. E no Jumanji, talvez porque a gente conheça os animais que aparecem no filme, não ficou legal. Por exemplo, tem um leão lá que parece... Eu sempre achei... Na época eu já achei ele bem estranho, assim, tal, os movimentos são meio truncados. Dizem que foi de propósito, para parecer que era uma coisa do jogo. Eu duvido, eu acho que era o que eles conseguiam fazer na época. A crítica malhou o filme, mas uma galera tem uma memória afetiva muito grande até hoje. Né? Tu falou em Jumanji, os caras se lembram do Robin Williams, claro, e Jumanji era muito legal. Na minha opinião, não acontece muito durante o filme. Tá? Não chegou a me empolgar dessa vez agora que eu assisti. Parece que ele é um showcase de efeitos especiais. É muito calcado nisso. Tá? Mas é um filme que ele tem uma mensagem legal sobre segundas chances. Tá? Então, acho que merece ser revisto. Tá? Tem alguns que a gente não deve rever. Outros eu acho que dá para rever. Tá? E o Jumanji, principalmente por causa do nosso amigo Robin Williams. Cara, o cara é fantástico. Tá? Em 2017, foi feita uma continuação. Que eu vou falar uma blasfêmia para vocês. Eu achei mais legal. Tá? Me diverti mais. E é interessante que é o seguinte. A gente pode achar que é um reboot, porque são outros personagens, né? Se passa não sei quantos anos depois. Tá? Mas não é. É uma sequência. Porque tem um momento que os personagens eles encontram o abrigo onde o Alan morava. Onde o Alan morou por 26 anos. Eu achei isso muito legal, assim, porque o filme ele assume o que ele é, né? Ele não esquece o anterior. E é interessante também, aí uma curiosidadezinha rápida, o sobrenome do Parrish, Alan Parrish, ele tem a mesma pronúncia da palavra em inglês que quer dizer perecer, desaparecer, que tem tudo a ver com o personagem. Aí é o seguinte... O Jumanji de 2017 é um festival de carisma. Tá? A gente tem, vamos lá, The Rock, tá? O cara mais carismático de Hollywood. Não tem, o cara é o cara que leva os filmes nas costas, mas dessa vez ele tem do lado dele o Jack Black, que é outro cara que não consegue tirar o olho quando ele está na tela, o Kevin Hart, que eu não conheço muito o trabalho dele, mas trabalhou muito bem no filme, e a Karen Gillan,
São 4 adolescentes, a história começa com 4 adolescentes, a gente tem um nerd, tem uma menina que é popular, a popular da escola, o atleta e uma tímida. Então, tipo assim, é quase, sabe o Clube dos Cinco? É bem aquela turminha do colégio americano. Dessa vez, eles vão encontrar um videogame, um jogo de videogame antigo, isso que é legal, tá? Da década de 90, e aí jogando, eles vão escolher avatares, cada um para um deles. Evidentemente são sugados para dentro, e é interessante que dessa vez, se no filme do Robin Williams o universo do Jumanji invade a cidade, esse filme, Bem-vindo à Selva, eles vão para o mundo de Jumanji, eles vão para a selva. Os efeitos especiais evoluíram muito e eles conseguem fazer isso, né, com muito mais qualidade. O nerd vira o The Rock, a menina popular se transforma no Jack Black, que rende umas piadas bem engraçadas, inclusive o Jack Black fazendo os trejeitos, assim, como se fosse uma menina. O atleta fica baixinho e vira o Kevin Hart, tá? E a tímida vira um personagem que lembra muito a Lara Croft. Então todos eles se espantam, né, com aquilo que está acontecendo com eles. As personalidades deles se mantêm as originais, então tem toda a brincadeira em torno disso. Eles têm vidas, que nem no jogo de videogame, e eles têm poderes. Cada um deles tem 3 vidas. Tá? Então, eles podem morrer no mundo de Jumanji e eles voltam. O filme tem um vilão, mas é bem genérico, o barato mesmo é acompanhar os personagens, as brincadeiras entre eles e o mundo de Jumanji. Tá? A ação realmente não para. Tá? O filme bateu quase bilhão. Tanto que fizeram uma continuação, que é a próxima fase. E aí, gente, esse aí, o que eles fazem? Quando um filme tem sucesso, eles vão fazer o segundo. Eles dão uma anabolizada no filme. Tá? Sem trocadilho com The Rock. Aí eles colocam, nesse filme aí, na próxima fase, tem os 2 avós de 2 personagens, que é o Danny DeVito e o Danny Glover, cara da máquina mortífera. Tá? E aí, o diretor é outro, o que a gente sente. Na história, o nerd da turma, ele tá mexendo lá no videogame e ele volta pro mundo de Jumanji, eles descobrem isso e dizem, o cara tá perdido lá, então vamos entrar também. Tá? Muda um pouquinho a trama. Aí, gente, eles começam a mudar a ambientação, porque aí eles têm que mostrar outra coisa. Né? A selva já foi o tema principal. Aí eles vão para o deserto, eles vão para uma área gelada. E aí tem outra coisa que eu acho que começam a requentar a piada. Porque a brincadeira dos avatares rendeu boa parte da diversão do primeiro filme, né? Do cara se vendo num corpo que não é o dele. Agora eles começam a mudar quem é o avatar de quem. Começam a trocar. Tá? Por exemplo, o Danny DeVito vira o The Rock. Aí tem a brincadeira do velho, que fica fortão. Tá? A menina popular, ela vira um cavalo. Eu acho que eles pularam o tubarão, como se diz, sabe? Passaram um pouquinho. Tem outros elementos, tá? Mas não tem a magia do de 2017 original, a originalidade, talvez, o frescor. Tá? É um filme bem mais ou menos. Tá? Legal. Se não existia o jogo, quando fizeram o primeiro filme, né, o jogo de tabuleiro, evidentemente, com o sucesso que fez, eles começaram a lançar Jumanji para tu jogar em casa. Claro, tem as limitações. Né, a brincadeira do olho que mexe, eles deram um outro jeito assim para fazer, mas assim, tu pode jogar Jumanji em casa. Tá? E tem gente que faz umas réplicas do jogo que são impecáveis, que eles vão no detalhe é realmente impressionante, assim, as coisas que eu vi. Tá? Então tem muito fã do filme, assim.
Aí é o seguinte, gente, vou deixar vocês, então, né, se quiserem assistir, recomendo que assistam os 3, né, numa sentada, tanto que tem um DVD, tem uma coleção de DVD que tem os 3, tá? Então realmente é uma trilogia, assumidamente, que eu acho que é muito legal. A frase de Jumanji que vou deixar vocês é: na selva você deve esperar, até uns 5 ou 8 você tirar. Até logo mais, buenas!